passado do Dragon e o desenvolvimento do exército revolucionário finalmente começaram a ser revelados. E esse flashback do Kuma continua trazendo cada vez mais informações importantes sobre o mundo de One Piece. Quer saber o que está acontecendo? Fica nesse vídeo porque eu vou te contar tudo o que aconteceu no capítulo 1097 de One Piece. Bora pro vídeo. O capítulo começa 30 anos no passado, 8 anos depois do incidente de God Valley, que é onde acabou o capítulo anterior, e nós vemos que o Kuma agora é um pastor no reino de Sorbet, e ele usa as habilidades da sua Akuma no Mi para ajudar as pessoas de uma vila lá perto de onde fica a igreja dele, retirando a dor delas. Então a Guinea aparece reclamando com os velhinhos que estavam pedindo ajuda para o Kuma, falando que eles nem sequer pagam pelo serviço. Então eles comentam que eles adorariam doar o quanto eles pudessem para o Kuma, só que eles estão lutando para sobreviver devido ao tributo celestial que eles têm que pagar. Nós descobrimos que o reino de Sorbet havia trocado de rei, e que esse novo rei era sangue frio e ordenava que as pessoas doentes pagassem tributo celestial também, e qualquer um que não pagasse iria para a prisão, onde ia passar fome até morrer. Os cidadãos também comentam que ele é um imbecil que só liga para o que os Tenryubitos dizem. Isso só reforça cada vez mais como essa ganância e prepotência dos Tenryubito em acharem que eles realmente são deuses por alguma razão e que a vida das outras pessoas não vale nada, causa sofrimento não só para as pessoas que acabam encontrando com eles, mas também com todas as outras pelo mundo inteiro que são afetadas, mostrando como o problema da sociedade One Piece não é tão simples, ele é estrutural, e é por isso que a luta do exército revolucionário é tão complexa, porque não é só uma questão de vencer o adversário que está na sua frente, é uma questão de mudar a forma como a sociedade funciona através de todos os países do mundo. Então os idosos falam que se eles não estivessem doentes, teriam atacado o rei, e o Kuma fala que ele vai remover as dores e as doenças leves de todos eles, e que eles podem ir lá toda semana. A cena muda e nós vemos Kuma de noite, e ele vai para receber toda a dor de todas aquelas pessoas, semelhante ao que o Zoro fez com o Luffy. A Guinea chora enquanto ela vê ele fazendo isso, e ela vai para cuidar dele. Ela diz que ele não pode continuar fazendo isso semana após semana, mas ele fala que não tem jeito, alguém tem que receber toda a dor e o sofrimento que é liberado pela fruta dele, senão essa dor e sofrimento não vão desaparecer e sim voltar para o portador original. E nós vemos que o Kuma, em vez de se preocupar com ele mesmo, simplesmente se preocupa em ficar mais forte para poder aguentar mais a dor das pessoas. E aqui a gente nota o quanto que ele realmente era muito gentil e tinha um coração muito bom. Outro detalhe interessante é que isso tecnicamente é uma capacidade nova da fruta da patinha, já que antes a gente sabia que ele podia retirar a dor, mas agora o Kuma comenta que ele também pode retirar o sofrimento vindo de doenças. O que é muito interessante, porque quando você para pra pensar, fruta da patinha sem saber qual ela é, você não espera muita coisa, só que na verdade essa fruta tem um dos maiores leques de habilidades de todo o One Piece, e mesmo agora, quase no capítulo 1100, a gente continua descobrindo coisas novas sobre ela. Não só o fato dela poder retirar o sofrimento de doentes, mas também que essa dor não some, alguém tem que receber ela. Nós avançamos mais 5 anos para o futuro e a Guinea tá falando pro Kuma que eles têm que se casar, apesar do Kuma dizer que não. Ela até insiste falando que eles se amam, que ela vai fazer ele feliz, mas a gente vê que o verdadeiro motivo é que o Kuma se lembra do que aconteceu com os pais dele e de como a mãe dele sofreu simplesmente por estar relacionada com o pai dele, que era da tribo dos Bucaneiros, e ele tem medo da mesma coisa acontecer com a Guinea e ele fazer ela infeliz. Mas ele não conta isso pra ela e muda de assunto. Ele então comenta sobre o Exército da Liberdade, que vai vir se tornar o Exército dos Revolucionários, e como eles estão causando protestos pelo mundo. Ele fala sobre o Dragon e sobre como ele finalmente se tornou um procurado. Ele diz que como ele tenta libertar as pessoas, ele deve ser um cara legal e deve ser o herói de alguém. E ele fala que um dia ele quer ir pro mar e usar a vida dele para ajudar as pessoas. Nós avançamos mais alguns anos no futuro e algumas das pessoas na vila próxima de onde o Kuma mora haviam sido sequestrados. E os sequestradores falaram que a lei mudou e que eles são livres para usar aquelas pessoas. O Kuma se enfurece ao ver que os cidadãos daquela vila estão sendo tratados como escravos e ele ataca eles. Enquanto isso, nós vemos o rei do reino de Sorbet explicando a nova política deles e de como eles dividiram o reino. Agora a parte de baixo não é mais parte do reino, é uma terra sem leis, e apenas a parte de cima, a parte norte, é a parte do reino. Porque assim, eles têm menos habitantes e vão pagar menos tributos celestiais, já que eles são calculados com base no número de habitantes, e como a parte sul tinha muitos idosos e poucos pagamentos, dessa forma eles vão estar poupando gasto. O que de novo reforça como seguir essa ideologia adotada pelos dragões celestiais só faz com que todas as pessoas em todos os lugares do mundo sejam tratadas como objetos. Elas não têm direitos básicos de uma pessoa. O seu direito à vida tem que ser conquistado no mundo de One Piece. E do ponto de vista
geral das coisas, principalmente em relação a quem tá no topo do mundo, a maior parte da população mundial não é nada mais do que uma peça no tabuleiro de um jogo. Nós vemos que Kuma, Gin e alguns amigos foram presos, e enquanto isso o Exército da Liberdade invade, ataca o governo e faz com que o rei seja deposto e a política de escravidão seja abolida. Dessa forma também impedindo que as pessoas da parte sul do reino tivessem seus direitos fundamentais retirados. Nós descobrimos que eles estavam lá porque o Ivankov havia recomendado o Kuma para o Dragon, e aí eles convidam o Kuma e a Gin para fazerem parte do Exército da Liberdade. Nós descobrimos um pouco mais da história deles então, e descobrimos que o Exército da Liberdade foi criado depois da Era dos Piratas começar, e depois da destruição de Ohara, eles ficaram mais determinados e começaram a agir de forma mais ativa. E nós descobrimos que os dois pilares centrais eram o Dragon e o Ivankov, e agora o Kuma também. E o Exército da Liberdade viria a se tornar o Exército Revolucionário famoso pelo mundo inteiro. Então nós mudamos de cena e vemos o Dragon explicando um pouco melhor sobre o Exército Revolucionário. Ele fala que eles ainda precisam de dinheiro e eles vão ajudar, como um exército, todas as rebeliões que tentarem derrubar os seus reis tiranos. E os candidatos que quiserem ingressar vão ser ensinados no manejo de armas e batalha. E o objetivo dele é, no futuro, formar um enorme exército espalhado por todo o mundo. E aqui é um ponto muito interessante porque agora a gente também vai entender um pouco mais da história do Dragon. O Kuma pergunta como que o Dragon conhece tanto sobre armas e ele fala que ele passou um tempo na marinha, mas infelizmente não encontrou nenhuma justiça lá. Ou seja, agora sabemos oficialmente que o Dragon já foi um marinheiro e o motivo dele ter saído foi ter achado que não existia justiça lá. Mas isso é muito interessante porque tem que ter algum motivo para isso. A gente sabe que o Garp é um vice-almirante por opção. Ele poderia ser almirante, mas ele não quer, porque sendo almirante ele teria que responder diretamente aos dragões celestiais. Talvez o Dragon tenha se tornado um almirante, e assim ele acabou tendo desenvolvido uma relação com os Tenryubito e talvez até mesmo com os Gorosei, e com isso ele passou a saber alguns segredos do governo mundial. Talvez ele tenha descoberto algo durante God Valley ou depois tenha ficado sabendo de algo sobre. De uma forma ou de outra, o Dragon é uma pessoa muito determinada a mudar a estrutura do mundo de One Piece, muito desconfiada e com muitos contatos. Pode ser que alguma coisa tenha acontecido e ele descobriu um segredo sujo do governo mundial. Agora, com a confirmação não só de que o Dragon já foi um marinheiro, mas também de que o Exército da Liberdade, que viria a se tornar o Exército Revolucionário, começou a agir de forma mais ativa depois do incidente de Ohara, tem uma chance muito grande de ele saber alguma coisa que a gente não sabe sobre o século perdido, e isso ter feito ele notar que o governo e a marinha não eram tão justos assim, e ele decidiu que ele mesmo iria trazer a justiça e libertar as pessoas com seu exército revolucionário, e por isso ele sabe que ele precisa de um exército que englobe o mundo inteiro, porque sem isso ele não vai conseguir mudar a mentalidade das pessoas ao redor de todo o globo, e nem libertar todos os escravos e todas as pessoas que sofrem com esse sistema de governo pelo mundo inteiro. Nós vemos que mais 8 anos se passaram e agora nós estamos 14 anos no passado em relação com a história atual. A Guinness se tornou uma das comandantes do exército revolucionário e pelo que ela falou, o Kuma também, e ela tá falando com o esquadrão dela que ela tá muito feliz porque amanhã eles vão encontrar o esquadrão do Kuma. Porém, uma figura misteriosa aparece lá e a gente só vê o Dragon sendo informado que a Guinea foi sequestrada por um inimigo inesperado, e a cara que ele faz dá a entender que é alguém que ele conhece, ou no mínimo, alguém muito perigoso. Agora, quem é esse inimigo misterioso fica difícil de falar. Provavelmente não é nenhum dos Gorosei, até porque eles não iriam para uma missão de campo. Não vejo como poderia ser um cavaleiro sagrado também, já que teoricamente eles deveriam ficar apenas em Marijoa, ou no mínimo acompanhando os dragões celestiais, mas com base nas informações que a gente recebeu nesse capítulo sobre o Dragon já ter sido um marinheiro, o incidente de Ohara ter sido o que fez o Exército da Liberdade tomar mais iniciativa, e os acontecimentos recentes do mangá, a minha suposição é que esse inimigo misterioso foi o Akainu. Ele já era um marinheiro antigamente, então o Dragon provavelmente conheceria ele, e isso explicaria essa reação de espanto dele, e ele participou do incidente de Ohara, inclusive incendiando um navio que estava cheio de refugiados, além do conflito recente dele com o Kuma, que faria uma ligação direta desse flashback com a história atual do mangá. Apesar desses pontos de relação que fariam sentido na estruturação do roteiro, narrativamente não tem muito que indique que é o Akainu, até porque a história não especifica em qual reino a Gin tá,
nem o que eles estão fazendo ali. Porém, se for ele, isso vai se conectar direto com vários eventos bem recentes do mangá. De qualquer forma, o flashback do Kuma com certeza é um dos melhores de One Piece. Ele tem mostrado muita coisa sobre o mundo de One Piece de uma forma geral, sobre vários personagens que a gente não conhecia tão bem, introduziu os Piratas Rocks pra gente, finalmente, e trouxe várias críticas sociais sobre o mundo de One Piece, onde a gente nota como o sistema de governo pode influenciar de uma forma muito pesada na vida da sociedade e sobre todos esses fatores como escravidão e governos extremistas, e a forma como isso pode fazer com que toda a população de todo um país sofra por causa de algumas pessoas que se sentem no direito de agir como deuses, que no caso seriam os dragões celestiais, já que, como esse capítulo reforçou várias vezes, tudo isso acontece ao redor do mundo porque os dragões celestiais mandam assim, não só eles, como também quem tá no topo do governo, como Gorosei, né? Mas eles mandam nisso, eles mandam que seja assim, e o mundo inteiro acaba agindo dessa forma, o que justifica a ideologia dos revolucionários de não ser contra os reis, exatamente, já que nem todos os reis são tiranos, mas sim eles são contra quem está acima deles. Eles são contra aqueles que estão no topo do governo mundial. E isso pode ter relação direta com o que foi que o Dragon aprendeu no seu tempo da marinha, que fez ele perceber que não havia justiça lá. No rumo que as coisas estão indo, o flashback do Kuma provavelmente vai acabar no capítulo 1099 de One Piece, e no 1100 nós devemos voltar para o presente com o confronto com o Gorosei finalmente retornando. Se você não quer ficar por fora de nada do que está acontecendo ou do que vai acontecer, se inscreve no canal, porque eu vou trazer todas as novidades, todos os capítulos novos aqui. Deixa o seu like, comenta aqui quem que você acha que é esse inimigo misterioso, e se você quer entender melhor o que tem acontecido no mundo de One Piece, clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela, eu tenho certeza que você vai gostar. Te vejo na próxima.